Olá pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e na aula de hoje nós temos aqui a nossa segunda aula sobre séries, continuando aqui a nossa playlist. Então se você não viu a primeira aula, é bom assistir a primeira aula de séries, que lá nós fazemos a definição, né, da convergência de série devido às suas somas parciais, sequência das somas parciais. Falamos sobre série geométrica e dízima periódica. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre a série telescópica, propriedades de série e critério do termo geral. Então, vamos definir aqui um tipo de série bem interessante, que são as séries telescópicas. Eu coloquei aqui um exemplo, que é a série que vai de 1 até mais infinito, 1 sobre n, n mais 1. Observe, gente, quando a gente tinha as integrais, né, eu tinha uma integral desse tipo assim, ó, x mais 1 dx, nós fazíamos a separação em frações parciais, né? Então, aqui é a mesma ideia, nós vamos separar essa série aqui em frações parciais. Então, nós vamos escrever 1 sobre n, n mais 1, e eu quero separar em frações parciais. Então, vai ser um a sobre n, um b sobre n mais 1. E aí, eu tiro o mínimo múltiplo comum aqui desse lado, faço a igualdade aqui entre os numeradores, igualzinho eu fazia lá com a integral. Acho o A e o B, então escrevo aqui, ó, o A é igual a 1, o B é igual a menos 1. Então, eu separo isso em uma soma, 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1. E aí, como que fica? Eu vou ter, então, olha, eu separei aqui em somas e eu vou escrever aqui alguns termos dessa série. Quando N vale 1, quando N vale 2, mais quando n vale 3, quando n vale 4, até o enésimo termo, e assim a soma infinita. Então, gente, observe que se eu paro aqui no enésimo termo, eu vou ter a sequência Sn. Então, lembrando que Sn é A1 mais A2 até o enésimo termo da série, tá? Se você não sabe essa Sn, assista ao vídeo anterior, porque lá eu defino a Sn, que é a sequência das somas parciais. Então, o Sn é somado do primeiro até o enésimo. Quando eu somo do primeiro até o enésimo, olha o que está acontecendo, olha. Esse 1/2 está cancelando, 1/3 está cancelando, 1/4 está cancelando, todos estão cancelando, então só está sobrando o primeiro termo, que é o 1, e o último, gente, que é 1 sobre n mais 1. Então, olha como que a Sn agora, ela fica bem fácil de calcular o limite, que nós sabemos também que eu preciso calcular o limite da Sn quando n tende a mais infinito, para saber se a minha série converge, né? Porque a sequência das somas parciais convergir significa limite dela, quando n tendendo a infinito, existir. E aí, essa sequência aqui é muito fácil ver que quando n tender a mais infinito, essa parte aqui vai estar tendendo a zero, portanto, o limite só sobra um 1 aqui. Então, o limite da Sn vai ser 1, existe, portanto, a série converge porque a sequência Sn converge, e além disso, a série vale 1. Então, essa soma aqui infinita vale 1. Que é o limite da sequência Sn. Toda série telescópica você vai conseguir diminuir a sua Sn, enxergar a sua Sn dessa forma aqui, que é uma forma bem mais fácil de visualizar a convergência aqui, de calcular esse limite. Agora, eu vou dar alguns exemplos de séries divergentes. Olha essa série aqui, ó, gerada pela sequência n ao quadrado. Então, vai ser quando n valer 1, mais quando n valer 2, quando n valer 3, ou seja, 3 ao quadrado, e assim até o enésimo e até infinito. Repare, gente, que a Sn, que é somar até o enésimo, então sempre a Sn é somar até o enésimo, vai ser 1 mais 4 mais 9 até o n ao quadrado. Observe que essa soma aqui, ela é maior ou igual que n ao quadrado para qualquer n maior ou igual a 1. Porque eu estou com n ao quadrado e estou com os outros termos aqui. Quando eu aplico o limite, então, aqui na Sn, o limite da sequência das somas parciais vai ficar maior ou igual que o limite de n ao quadrado, só que eu sei esse limite, ele é mais infinito. Logo, a sua sequência Sn
ela também vai ser mais infinita. Então, o limite de Sn é mais infinito, tá? N tendendo a mais infinito. Portanto, essa série é o quê? Divergente, porque o limite não deu um número real L, tá? Segundo caso, n mais 1 sobre n. Olha como que fica quando n vale 1, quando n vale 2, quando n vale 3. E todos eles até o Sn, né, que é o Sn gerado, mas a soma é infinita, porque varia de 1 até infinito. Eu escrevi Sn aqui, gente, a sequência Sn, que é somar do primeiro até o enésimo. Observe que cada termo é maior que 1. Ó. 2 é maior do que 1. 3 meios é maior do que 1. 4 terços é maior do que 1. Todos os termos são maiores do que 1. Portanto, quando eu faço a soma aqui, 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá n, porque eu somei n termos. Então, quando eu passo o limite de Sn fica maior ou igual que o limite de n, e o limite de n, quando n tende a infinito, é mais infinito. Logo, o limite da sequência Sn também é mais infinito, certo? E a série é divergente. Agora, gente, eu vou falar um critério muito interessante aqui para nós, muito útil, que é o critério do termo geral. O que o critério do termo geral nos diz? Que se a série converge, então o limite de AN, quando n tende a infinito, é zero. Então, quando eu escrevo assim, ó, AN tende a zero, eu estou escrevendo isso, ó, limite n tendendo a mais infinito da sequência que gera a série é zero. Essas duas coisas são equivalentes, tá? É a mesma coisa, falar isso ou falar isso, tá? Então, vamos repetir aqui o que o critério diz. Se a série converge, então a sequência n que gera a série tem o limite lá infinito tendendo a zero. O limite é zero. Observe, gente, que se o limite de AN é diferente de zero ou esse limite não existe, então a série diverge. Isso daqui que é o que a gente chama de teste do enésimo termo. Observe que, muito cuidado, porque a gente não tem nada falando se esse limite der zero. Se o limite de AN é zero, nada se conclui sobre a convergência ou a divergência de AN, da série, tá? Então, vamos voltar. Se a série converge, então o limite do AN é zero. O que eu posso garantir, então? Que se eu olho para o AN, que é a sequência aqui, olha o limite. O limite deu diferente de zero ou não existe? Então, eu fui lá e olhei. O limite de AN deu diferente de zero ou esse limite não existe. Então, eu posso garantir que a série diverge. Exceto isso, eu não posso garantir mais nada. Então, olha, gente, se o limite de AN é zero, nada se conclui sobre a convergência ou a divergência da série AN. Mais tarde, aqui na nossa playlist, nós vamos ver que essa série aqui, ó, 1 sobre n, ela diverge. E vamos ver também que essa série aqui, 1 sobre n ao quadrado, converge. Contudo, o limite do AN das duas é zero. Ou seja, o limite do termo geral aqui ser zero não implica nada sobre convergência ou divergência. Contudo, se ele for diferente de zero ou se esse limite do AN não existe, eu posso garantir que a série diverge, tá? Isso eu posso garantir, que essa série vai divergir. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. O primeiro, vamos olhar o limite de n ao quadrado quando n tender a mais infinito. Vai dar mais infinito, né? Não é zero, mais infinito, nem é número. Logo, essa série aqui, ó, você vai escrever assim, ó. Pelo critério do termo geral, a série diverge. Tá? Então, essa primeira aqui diverge, pelo critério do termo geral. Segundo aqui, vamos olhar o limite de n mais 1 sobre n. Esse limite aqui é em mais infinito, nós sabemos que ele vai dar 1, né? Eu posso pôr n
em evidência em cima e embaixo. Eu observo que esse limite é 1. 1 é diferente de 0. Então, o que é? Pelo critério do termo geral, a série diverge. Então, observe que a única conclusão é divergência, tá? É o primeiro teste de convergência. Na verdade, esse aqui é um teste de convergência, mas ele só nos dá divergência. Vamos ver aqui, ó, limite de menos 1 elevado a n mais 1, n tendendo a mais infinito. Então, nós observamos que quando esse n vai crescendo, ele é um número natural, esse resultado do AN está dando menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. E pela unicidade do limite, esse limite aqui ele não pode existir. Todo limite, quando existe, é único. Então, nós já vimos lá nas videoaulas de sequências, né, que esse limite aqui não existe, pois a sequência AN, que é o menos 1 elevado a n mais 1, é oscilante, né? Então, como não existe o limite, o critério do termo geral indica que a série diverge. E por último aqui, número 4 aqui, gente, ó, vamos ver o limite. N, 2n mais 8, n tendendo a mais infinito. Nós vimos que esse limite aqui vale meio. Critério do termo geral, meio é diferente de 0, a série diverge. Tá? Então, o critério do termo geral, ele só nos dá divergência. Fui lá e olhei o AN dá 0, nada se conclui. Você vai aplicar outros testes que estão aqui na playlist, mais abaixo aqui da playlist, tá? Algumas propriedades aqui sobre séries convergentes. Eu tenho uma série que o AN é uma série AN, converge para um A real, BN converge para um B, então eu sei que a soma de séries convergentes, a série da soma é a soma das séries, eu posso separar e vai dar A mais B. E quando eu tenho uma constante multiplicando série convergente, eu posso pôr essa constante para fora e fica um Ka. Então, só vale para séries convergentes. Se você tiver uma constante dentro de uma série divergente, você não pode tirar, né? Você não pode enxergar essa constante fora. Coloquei aqui um exemplo bonitinho aqui, olha. Essa série, o AN e o BN, eu posso separar, porque eu sei que são séries geométricas. Se você não sabe o que é uma série geométrica, está aqui no vídeo anterior. Série geométrica de razão meio, essa daqui. Série geométrica de razão 2/3. Tanto o meio quanto os 2/3, a razão é menor que 1 em módulo. Portanto, essas são séries convergentes. Converge para qual valor? Converge para primeiro termo, 1 menos a razão. A de cá, primeiro termo, 1 menos a razão. Então, eu vou ter aqui 1 mais 2, que dá 3. Tá? Então, eu fiz aqui utilizando a propriedade da soma. Nessa letra B, eu coloquei 4 sobre 2 elevado a n. Utilizei a constante aqui para fora, porque eu sei que essa daqui também é uma série geométrica convergente de razão meio. Portanto, converge, porque o módulo da razão é menor do que 1. Então, vai ficar o 4 vezes primeiro termo, 1 menos a razão no denominador, e a soma é 4. Então, isso aqui é série geométrica. Se você não sabe, olha a aula anterior. Tá? Lá a gente explica isso daqui bonitinho. Então, são séries geométricas que a gente usou. E é isso, gente. Obrigada, até a próxima aula. E aí, gostou da aula? Se gostou, acesse o canal do Cálculo nas redes sociais, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo ou a playlist com seus colegas. Até a próxima! Tchau!